Podcast do Antero. Mato Grosso e o Brasil analisados por quem você confia. Olá, amigos e amigas, internautas que acompanham o podcast do Antero. Estamos voltando hoje, depois de algum tempo de inatividade, e no podcast de hoje eu vou colocar uma entrevista que nós fizemos na Rádio Cultura de Cuiabá. Eu estou falando nós, porque apesar de ser o podcast do Antero, essa entrevista foi feita por mim e pela jornalista Michele Figueiredo, que me autorizou, inclusive, a colocar a imagem dela, a voz dela, e, enfim, a entrevista no podcast do Antero. É muito importante esse podcast, porque o Coronel Mendes, ele começa a destrinchar as fragilidades, as necessidades de uma política de segurança pública no estado de Mato Grosso. Embora seja muito respeitoso com relação ao governador Mauro Mendes, ele fala que, mais do que nunca, é preciso priorizar a segurança pública. Senão, vai perder o combate para o crime organizado. Assista a entrevista, conclua você mesmo. Vale a pena ver. Sobre a segurança pública de Mato Grosso. Porque assim, hoje nós temos aqui como principal manchete do jornal A Gazeta: trechos de prostituição em Mato Grosso crescem 489% nas BRs. Tem notícias diárias das questões de facções que estão atuando tanto na capital como no interior do estado. E assim, como é que está esse combate ao crime organizado? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Que diagnóstico que o senhor faz? Bom dia, Antero. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer muito grande estar aqui com os senhores nessa manhã. É preocupante. O meu diagnóstico é muito preocupante, porque a população que mais precisa, ela sente a falta realmente de uma segurança efetiva em todas as regiões aí do estado. Não falo do estado de Mato Grosso, mas em todo o Brasil. O avanço do crime organizado realmente está assustador. A partir do momento que o estado não ocupa seu papel em determinadas localidades, regiões, o crime, o estado paralelo ocupa. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro e, infelizmente, aí tem se alastrado aí em todo o Brasil. Foram quase 3 anos aí de muitos desafios, Antero, ali na Polícia Militar. Não posso ser ingrato, a Polícia Militar avançou bastante em termos de tecnologia, investimento aí na área de viaturas, equipamentos, coletes, armamentos, algo que realmente estava muito deficitário, mas temos ainda muito que avançar. Hoje o efetivo da Polícia Militar, se a gente for analisar aí os últimos governos, é o mesmo efetivo de 10, 15, 20 anos atrás. A Polícia Militar tem um déficit aí muito grande de efetivo. Nosso efetivo hoje ideal, nós estamos falando de 2.400, quase 2.500 homens, nós estamos com um pouco menos de 7.000 homens. Então nós temos que chegar a um efetivo onde a população vê a presença policial na rua. O que a gente vê, muitas das vezes, infelizmente, acontece um problema em determinadas localidades e a Polícia Militar desloca todo o seu efetivo naquele local para reequilibrar ali o problema ali naquela região e melhorar a sensação de segurança naquela localidade. Eu posso citar, por exemplo, Sorriso. Sorriso, temos um problema seríssimo em Sorriso há alguns anos, né? Já mais de anos ali, uma guerra entre facções, e a Polícia Militar todo mês manda para lá, para Sorriso, 20 homens que oriundam de outros lugares, 20, 30 homens de outras regiões, outros batalhões, para dar suporte. Nós precisamos, em Sorriso, a contratação imediata de policiais, reforço ali naquela cidade de Sorriso, como também em outras localidades. A gente vive, Antero, num estado democrático, todos nós sabemos, mas a Polícia Militar, ela no seu grande escalão, ela é calada, ela não fala o real problema da instituição, até porque nós temos aí 7.000 homens e mulheres, e tem muitos deles, nós temos aí hoje quase, nosso crescimento de forma piramidal.
né? Então a ponta lá, o coronel, ele é promovido pelo governador do estado, pelo seu governador. Então, quem são esses coronéis que são promovidos? São tenentes-coronéis. Então hoje nós temos aí 180 tenentes-coronéis concorrendo à promoção a coronel. Jamais esses tenentes-coronéis vão se dispor a falar real, a verdade, o que está precisando, os anseios. Eles vão, obviamente, trabalhar dentro de um sistema onde ele não vai poder jamais enfrentar aí um desafio de virar um alvo negativo. Quem são os outros coronéis? Nós temos coronéis que anseiam ser comandante-geral. Então, esses coronéis que anseiam ser comandante-geral também não vai querer se indispor de publicamente falar os problemas da nossa instituição. E a PM está passando problemas. Há 3 anos eu fui sempre leal ao governador do estado, ele sempre nos atendeu, nos ouviu, porém, em determinados assuntos não se avançou. Quais são esses assuntos, coronel? Nós temos um problema seríssimo hoje na Polícia Militar, né, Antero? Uma diferença salarial enorme com as outras instituições. Outras instituições de segurança? De segurança. Por exemplo, existe diferença total entre a Polícia Civil e a Polícia Militar? Uma diferença enorme entre todas as instituições de segurança. Eu vou citar aqui para vocês. A Polícia Penal. A Polícia Penal hoje ela tem no seu quadro todos os diretores de cadeia ganham gratificação. Meus comandantes de núcleo, comandante de batalhão, nenhum ganha gratificação por ser comandante. Na Polícia Penal eles têm, por exemplo, a gratificação de salubridade. Na PM não tem. Na Polícia Civil eles têm a gratificação noturna. O policial militar não tem. Na Polícia Civil eles receberam, inclusive no governo Mauro Mendes, a gratificação de chamamento a qualquer hora. Na Polícia Militar não tem. Então, assim, vamos falando aí, na Polícia Militar, nós temos hoje 260 unidades, nenhum comandante de núcleo ou pelotão, ele ganha qualquer gratificação por isso. Já na Polícia Civil, todos os delegados que são diretores, delegados titulares do interior, recebem uma gratificação por ser delegado. Então, hoje que a gente vê na PM, são policiais militares que têm total interesse em sair da instituição para ficar à disposição de outros órgãos. Tribunal de Justiça, Assembleia, Ministério Público, lá dentro da Secretaria de Segurança, na Casa Militar, porque nesses lugares, Antero, tem gratificação. Então o policial que está dentro, na rua, está ali combatendo, nenhum policial militar tem qualquer incentivo para permanecer. Então isso é um problema muito sério. Na Polícia Militar nós temos no total geral duas funções de gratificação, do comandante-geral e do comandante adjunto, e os demais. Então isso é de motivação. Eu disse ao senhor governador várias vezes, governador, nós precisamos rever isso aí, apresentando estudos. O senhor já deve ter tomado conhecimento, Michele pode intervir aí a hora que quiser, Michele. Sobre essa questão salarial, até o governador Mauro Mendes deu uma declaração dizendo, já sabem como é que funciona. Na pressão não funciona com o governador Mauro Mendes. A saída do senhor do Comando-Geral da PM tem alguma ligação com esse pedido de melhora salarial? Michele, eu era em todas as reuniões, eu me posicionava, em todas, dentro do respeito, da hierarquia, dentro da disciplina, até porque, como nós vivemos, nós não podemos, hoje em dias, se você pensa azul, eu penso de outra cor, tratarmos como inimigos. Eu tenho que respeitar o seu posicionamento. Eu sou comandante-geral de uma instituição que eu tenho que defender os interesses dos policiais militares. São 7 mil homens e mulheres, são policiais da reserva. Eu tenho mais de 15 mil homens e mulheres que dependem de alguém para se defender. Infelizmente, nós temos associações que não foram recebidas pelo governador. O governador não recebeu nenhuma associação. O comandante-geral não pode bater na mesa porque o cargo dele é político. Ele é nomeado pelaquela autoridade. Então, de todas as formas, eu tentei diálogos, argumentei, levei números financeiros que a Polícia Militar arrecada muito nas multas ambientais, nas multas através da Batalhão Fazendário, nas rodovias estaduais, nas multas das rodovias estaduais. Então, assim, levamos números. Só que, infelizmente, como ele mesmo disse, faltou estratégia. Eu espero que o novo comandante-geral tenha estratégia, porque os policiais vivem, principalmente as praças,
eles vivem esse anseio de alguém levantar essa bandeira e de fazer defesa. Mas ele falou que faltou estratégia referindo-se ao senhor. A minha pessoa, exatamente. Pois é, mas assim, que estratégia que teria faltado? Eu preciso, eu até disse no meu discurso que eu espero que o novo comandante-geral tenha essa estratégia, tenha sabedoria para conduzir, porque nós temos pessoas esperando por isso. Então, por várias vezes, eu levei, por exemplo, coronéis nas reuniões com o governador, eu tocava no assunto salário e só o comandante-geral falava. Eu virava para o presidente e falava, o problema é só meu, será? Então, assim, quando a autoridade percebe que só tem uma ou duas pessoas reclamando, ele começa a chegar, opa, para aí. Então, o problema é pontual, não é problema de toda a tropa. E a tropa clama por isso. O senhor acredita que faltou uma mobilização da categoria maior? É porque nós somos uma categoria militarizada. Nós não podemos fazer um outro barulho maior, porque quem vai sofrer com isso é a população. Nós precisamos estar motivando a tropa para que continue trabalhando em prol das pessoas de bem. Isso aí é público notório. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter, por exemplo, os deputados na Assembleia Legislativa começar a voltar os olhos para a instituição. Nós temos um representante lá, mas conclamar os demais para verificar os problemas que tem. Antero, todos os deputados que me procuravam no meu gabinete, todos, antes de tocar no assunto que eles estavam lá querendo, eu apresentava o nosso diagnóstico. Não teve um. Todos eles eu apresentei. A Polícia Militar está presente em 100% dos municípios. 142 municípios, mais 25 distritos. A Polícia Civil está presente em tantos por cento. A Polícia Penal está presente em tantos por cento. O Detran, o sócio-educativo, nós somos o bombeiro, nós fomos apresentamos esses números. Então, assim, todos eles conhecem a realidade, o que está passando. O que nós precisamos é justamente que o senhor governador abra as portas da negociação junto com a Casa Civil para que, por exemplo, o nosso salário seja reequiparado à Polícia Judiciária Civil. Nós temos que entender que nós ocupamos funções, e eu citei um exemplo na minha passagem, o Antero, que tem lá no seu país, Centro Integrado de Operações Aéreas. Centro integrado tão somente na área operacional. Mas quando se fala na questão de valorização profissional, não é integrado. O mesmo piloto. Eu tenho um piloto lá, bombeiro, policial militar e policial civil. Tem um piloto policial civil, tem vários pilotos da Polícia Civil, que recebe a gratificação de auxílio noturno, gratificação noturna, chamamento a qualquer hora. E o meu policial militar que está lá, o bombeiro que está lá, não recebe. Faz a mesma função que é pilotar a aeronave. Aí já começa a distinção. Nós tivemos a Operação Canguçu, 40 dias, 40 noites lá no estado de Tocantins. Os meus PMs que estavam lá recebendo diária, mas nem estavam se importando com o diário, eles queriam dar resposta naquilo ali. A Polícia Judiciária Civil que foi para lá estava recebendo diária e mais gratificação por chamamento a qualquer hora, mais gratificação por auxílio noturno. É um direito deles. Eu não estou reclamando do direito. O senhor não está contra o direito deles? Nenhum. E parabenizar essas categorias que conseguiram esses avanços de uma maneira estratégica, silenciosa, e conseguiram. Eu defendo, inclusive, todas as categorias do servidor público para que alcance os seus direitos quando se tem distorções. Então, nós não podemos recriminar aquele líder ou aquela pessoa que levanta uma bandeira de valorização profissional. Porque quem gira a máquina do Estado são os servidores públicos, são pessoas de homens e mulheres que, baseado na Bíblia, o seu sustento vem do seu suor. Então, quando se tem alguém que levanta essa bandeira, de repente ele é taxado como alguém que está contra o sistema do governo. Ou inconveniente, né? Inconveniente. Eu gostaria de indagar o seguinte: quantos policiais militares estão à disposição de outras instituições, como Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público e Tribunal de Justiça? Mas queria que o senhor falasse isso depois do intervalo comercial. Bem, são 7 horas e 37 minutos. Antes do intervalo, nós perguntávamos ao Coronel Alexandre Correia Mendes, ex-comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, quantos policiais militares estão cedidos a instituições como Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Ministério Público e... Tribunal de Justiça, você já disse, e no administrativo do governo do Estado, né, do Executivo. Hoje, Antero, eu posso dizer para você que são algumas centenas de policiais. Alguns deles, existe uma lei, né, que ampara isso, a sessão ali para a Assembleia Legislativa, para o próprio Tribunal de Justiça,
para o Ministério Público, a Polícia Militar. O Estado tem um convênio junto ao Ministério Público, que são os policiais que ficam cedidos para o GAECO. Mas nós temos ali umas centenas ali dentro da própria Secretaria de Segurança. Estou falando, seu pai era o próprio chefão, mas dentro da Secretaria de Segurança toda, eu posso dizer que os 70%, 80% dentre dos policiais são policiais militares que fazem um trabalho administrativo ali na Secretaria de Segurança. Então, são ali algumas centenas. Eu posso chutar aí mais de 600 policiais estão aí hoje à disposição de esses órgãos. Coronel, quando saiu, né, o pronunciamento do senhor de que estava deixando o Comando Geral, o governador Mauro Mendes foi questionado, não disse que houve nenhum mal-estar entre vocês, mas disse que ao escolher um novo comandante, seria uma pessoa com perfil de estar exclusivamente dedicado às questões da segurança pública, dando a entender que o senhor poderia ter algum outro interesse que não só comandar a Polícia Militar. O senhor tem pretensões políticas? Em 2026, a gente vai ver o nome de Alexandre Mendes disputando as eleições? Eu, quando entrei no comando da PM, o Coronel Mendes não tinha rede social, nenhuma rede social. E por ocasião daquele problema que teve lá em Colniza, em Confresa, a Secretaria de Comunicação do governo falou para mim que eu tinha que abrir uma rede social para comunicar melhor com a imprensa. Obviamente, entendi a necessidade e nós fizemos esse canal de comunicação, lista de transmissão. Conversamos com jornalistas e fomos fazer a divulgação do trabalho que estava sendo feito lá. E eu percebi que me comparava muito ao ex-comandante Coronel Assis, que tinha um engajamento muito alto na rede social. E eu comecei a divulgar o nosso trabalho na rede social do Coronel Mendes. E isso foi aumentando, esse tipo de divulgação. Obviamente, eu comecei a receber demandas de policiais do interior. E eu percebi que eu precisava começar a rodar o interior, porque os problemas não chegavam até o Coronel Mendes. Eu só posso citar um exemplo para você aqui, nós temos hoje 260 unidades e nós conseguimos reformar quase 100 unidades. Então, em tese, eu percebi que as demais outras estavam todas em perfeitas condições. E eu comecei a receber vídeos de problemas precários no interior. Eu comecei a ir, Antero, nas localidades, e comecei a encontrar lugares assim, que o tratamento desumano que o meu policial estava recebendo na estrutura física, sendo que o Estado tinha alocado recursos para isso, mas o comandante lá da região, não sei qual motivo, não buscava esse recurso. Eu encontrei localidades que eu chamei o prefeito e chamei toda a liderança ali e falei, olha, isso aqui é as condições que o meu PM está trabalhando. Aí ele falou, coronel, nem peão de obra fica num lugar, nem canteiro de obra fica numa situação dessa. E eu, obviamente, eu fechei o quartel e mandei reformar com um recurso nosso. Eu vi que o problema não era só dessa cidade, então tem várias cidades que nós encontramos problemas precários. E essas, conforme a palavra do governador, andanças do coronel pelo interior, que estava acompanhando pelo Instagram, ele percebeu que eu estava rodando no interior e a tropa estava vendo a participação do Coronel Mendes. O Coronel Mendes esteve em Conselvan, o Coronel Mendes esteve lá em Espigão do Leste. Eu fui de carro, não fui de avião. Onde que fica? Espigão do Leste pertence a São Félix do Araguaia, mas fica mais próximo de Canabrava do Norte. De Espigão do Leste até São Félix, que é a comarca, são 4, 5 horas na seca. Na chuva vai dar mais. E eu estive lá de carro, vivenciando a realidade dos meus policiais. Eu estive, por exemplo, em União do Norte, que pertence a Peixoto, mas tem uma estrada que vai por Guarantã do Norte, por Matupá. Eu estive lá. Então eu estive em localidades assim, bem distante, e a tropa começou a perceber que eu era um tipo de comandante-geral que não ficava em gabinete, a gente rodava. E nesses lugares, além da visita, a gente fazia operações. Essa operação que está tendo agora, Tolerância Zero, nós já estávamos fazendo, obviamente, no interior, o comando itinerante, mas não tinha essa divulgação que está tendo hoje, porque era só na rede social do Coronel Mendes e no máximo da Polícia Militar que se tinha essa divulgação. Hoje a gente vê a própria Secretaria de Comunicação fazendo uma ampla divulgação, a Secretaria de Segurança fazendo divulgação. É importante essas divulgações para que as pessoas vejam quantos nossos policiais militares trabalham.
como respondendo a tua pergunta, eu não tenho pretensão nenhuma. Hoje, eu tinha a minha pretensão, eu até disse, esses dias eu estava usando colete defendendo a sociedade, né? Agora que eu aposentei, que eu botei o pijama, estou aposentando botando pijama, vou botar o terno, nós vamos atuar em outras áreas, na área jurídica, ou as áreas que porventura vão se abrir as portas. Mas eu fiz um compromisso com a minha tropa, que eu vou continuar fazendo a defesa dos meus policiais, seja ela dentro da minha rede social, né, Coronel Mendes _ oficial, ou até mesmo quando for convidado nas rádios, na televisão, ou se for convocado pela Assembleia, para falar a verdade que está acontecendo na Polícia Militar. Porque as praças, principalmente as praças, precisam dessa defesa. Nós temos associações, porém, as nossas associações, infelizmente, elas não estão sendo ouvidas por quem de direito. Se for necessário, nós vamos dar voz a essas pessoas, a essas associações, para que nós possamos, quem sabe, os deputados começarem a perceber o quanto os policiais militares estão clamando por melhorias salariais. Coronel, eu tenho defendido aqui que deveriam cessar essas cessões de policiais para essas instituições, comparando até com realidades que o Brasil inteiro conhece. Por exemplo, a Câmara dos Deputados tem a Polícia Legislativa, o Senado da República tem a Polícia Legislativa, o Supremo Tribunal Federal tem a Polícia do Supremo, e essas instituições aqui, Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça, têm orçamento suficiente para criarem as suas próprias polícias. E com isso colocar mais gente na rua. Porque, pelos cálculos do senhor, nós estamos com uma carência aí de mais ou menos 7 mil pessoas. Né? Antero, veja bem, hoje nós temos uma lei estadual que ampara justamente a segurança, não patrimonial, mas a segurança dessas autoridades, entre elas aí o próprio Parlamento Estadual, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, existe essa lei. Eu concordo contigo que realmente lá no Congresso tem as polícias, né, legislativas, só que as sessões lá não se esgotaram. Tem vários policiais cedidos para órgãos ali na Câmara Federal, no Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça nós temos hoje policiais militares cedidos lá para o Ministério da Justiça, incluindo não só Mato Grosso, mas todo o Brasil. O que precisamos, Antero, Michele, o que nós precisamos é se chegar ao número ideal de policiais militares. Se lá está previsto 12 mil homens, 2.490 homens, tem que chegar a esse número. Obviamente, nós entendemos que não é de uma hora para outra, mas todo o governo ele tem uma programação de 4 anos para poder incorporar o efetivo. Quantos foram incorporados no governo Mauro? Nós tivemos 500 agora. E tivemos, quando no início do governo dele, ele deu posse a 100 e poucos, já estavam sendo formados ali, já tinham sido chamados pelo governo anterior, Pedro Taques. Mas, assim, desses 500, nós encaminhamos para o interior que tinha, absurdamente, 3, 4 PMs. Isso aí não é segurança nenhuma. Um policial por dia na determinada localidade é absurdo. E se nós tivéssemos aí, se fosse aí regido pela CLT, o Ministério do Trabalho já tinha notificado o empregador dizendo que um policial para trabalhar naquela cidade estava correndo o próprio risco de vida. Só que agora, com esses 500, nós conseguimos colocar o mínimo necessário nessas localidades. O mínimo necessário, não é o ideal. Então, nós temos hoje a necessidade, sim, temos aí um chamamento. O governador Mauro Mendes... E tem concurso aprovado? Teve. Tem gente na lista que pode ser chamado? Exatamente. Ele abriu um concurso há 2 anos atrás, deu expectativa de chamamento para esse pessoal, foram aprovados, estão lá no cadastro reserva. Quantos? Hoje nós temos quase 1.500 pessoas aguardando para ser chamado. Então, a qualquer momento, nós conseguimos, com muita luta, prorrogar esse concurso desse pessoal que estava vencendo agora no mês de outubro, novembro, prorrogou-se por mais 2 anos, mas essas pessoas estão aguardando para ser chamado para entrar numa academia. Coronel, não foi reformulada a lei de que se o governo fez concurso, o governo é obrigado a chamar?
Porque você gastou, criou uma expectativa, as pessoas estudaram, pagaram um cursinho para fazer, se prepararam para assumir o cargo e tal. E não chama. Próprio governo licitou, aí não chama. Exatamente. A modalidade que foi esse concurso que está em vigência foi cadastro reserva. Então, em tese, segundo a Procuradoria-Geral do Estado, ele não teria a obrigatoriedade de chamar todo mundo. Mas eu entendo que devido à necessidade que a Polícia Militar e a sociedade clama por segurança, nós entendemos que sim, que tem que chamar. Eu tentei convencer, mas não consegui a estratégia suficiente. Assim que nós terminamos a formação de 500, que era para ser chamado mais 500, para aproveitar justamente o centro de formação que estava lá em andamento, que estava lá, tá em andamento, os professores, os instrutores, para chamar mais 500, mas não foi autorizado. E quando é chamado, quanto tempo demora nesse centro para de formação? Exatamente. Antero, são 10 meses. O governador agora, junto com o secretário de Segurança, anunciou chamar mais 200, como se fosse resolver o problema do crime organizado aqui no estado. É um absurdo. 200 policiais, não dá quase um para cada cidade. O secretário disse que não, esses policiais serão para o grupamento raio no interior do estado. São 15 comandos regionais. Independente se vai mandar o grupamento raio, nós precisamos de polícia realmente para combater o crime organizado. Só se combate o crime organizado com junção de esforços. E a Polícia Militar tem que ter efetivo suficiente. Hoje o que acontece são policiais na sua folga, são chamados para poder retribuir o seu serviço. Claro que quando eles são chamados, eles são indenizados por isso. Mas é por isso que a gente vê essas grandes operações que estão acontecendo aí, são policiais na sua folga. No dia a dia, não se tem aquela quantitativa de policial, porque não se tem efetivo suficiente para isso. Agora, coronel, o senhor falou sobre o planejamento anunciado pelo governo do estado como uma alternativa para se combater esse crime organizado, e isso veio à tona, ou ganhou mais força, assim, digamos, depois do assassinato daquelas irmãs que aconteceu em Porto Esperidião, no momento da disputa eleitoral. Tínhamos até uma candidata, enfim, o governador até falou que essa foi a gota d'água. E a ordem para esse tribunal do crime saiu de dentro das penitenciárias. A recriação da Secretaria de Justiça, como é que o senhor analisa isso? Somente essa estrutura, ela vai dar conta de dar a resposta que a sociedade precisa? Bom, lembrando que o governador Mauro, quando ele assumiu o governo, ele extinguiu a Secretaria de Justiça. Ele fez uma junção Secretaria de Justiça e Segurança Pública. A Secretaria, ali, o sistema prisional, tem que deixar bem claro, eu fiz questão de falar isso no meu discurso, separar o joio do trigo. O problema que acontece hoje no sistema prisional brasileiro não tem nada a ver com a Polícia Militar. Então, quando ele viu que foi ditado regras, ordens para executar aquelas duas irmãs que saiu dentro do presídio, não é problema da PM, é um problema lá do sistema prisional. E a solução que eles criaram, que eles agora criaram Tolerância Zero, foi recriar novamente a Secretaria de Justiça. Eu entendo que o secretário Roveri, o foco dele, a energia dele toda era concentrada no sistema prisional. Tanto é que a Polícia Militar andava sozinha, a Polícia Civil anda sozinha, Bombeiro, Detran, porque a atenção do secretário de fato realmente é o sistema prisional mato-grossense, que melhorou muito em termos de estrutura a partir do momento da criação do GMF, que é o Grupamento de Monitoramento e Fiscalização, que conseguiu recursos oriundos de delações premiadas, que ajudou o Estado a, por exemplo, a aumentar o número de vagas aqui no Estado. Então, tem que deixar muito bem claro isso, que houve investimento no Estado, mas também houve um apoio forte dessas instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, que conseguiram trazer o aporte financeiro para aumentar essas vagas. Bom, primeiro que somente recriar não é solução. Vai ajudar. Dr. Vitor, um excelente profissional, uma pessoa com uma experiência tamanha, porém isso aí não é solução. A solução hoje, se não acabar com os sinais dentro do presídio, se não acabar com os sinais, vai continuar o mesmo problema, porque a corrupção que acontece é um câncer no sistema, podendo ser através de servidores,
através de advogados, prestadores de serviços, através de visitas, né, através de familiares, ou até mesmo através a entrada através de via aérea, que acontece... Os drones, né? Os drones. Então, a entrada de celulares no presídio nunca vai acabar. Essa semana agora teve uma revista, no presídio foram mais de 100 celulares. 6 só com o Sandro Louco, né? 6 com o Sandro. Eu vou te falar uma coisa, Antero. No dia que a Polícia Militar, a Classe Civil, fez uma busca e apreensão na casa da mulher do Sandro Louco, que morava dentro de um condomínio fechado aqui em Cuiabá, ela estava fazendo vídeo chamada com o Sandro preso no Pascoal Ramos. Olha o absurdo, vídeo chamada. Então, tem que acabar com os sinais de telefonia dentro do presídio. É a primeira regra. Pois é essa coisa que nós aqui temos dificuldade. Várias vezes eu falei aqui. Nós temos dificuldade aqui com a internet, não estamos podendo falar o telefone. É porque nós não estamos presos, viu? Porque se estivesse preso, falava tranquilamente. Quer dizer, tem que bloquear o sinal lá. Outra coisa, Antero, com essa nova formatação... Já tem tecnologia, não tem? Tem que buscar. Se não tiver, eu defendo isso é dentro do campo jurídico. Se eu sou Estado, né, federação, eu estou dando uma concessão para uma empresa explorar o celular no Brasil. Eu posso, por exemplo, nessa concessão, estabelecer que nos lugares onde for presídios, ali não pode ter sinal. Isso aí é um campo jurídico, dá para discutir essa questão jurídica. Mas hoje eu tenho certeza que a questão tecnológica consegue. Por que outros países conseguem e aqui não? Então veja bem, então nós estamos falando desse campo tecnológico, estamos falando aí de material humano, de procedimentos, né? Mas também nós temos que lembrar que os presídios, com essa formatação que foi criada, eu não preciso ter, por exemplo, tomada de energia dentro das celas. Tem que ser tudo externo. Se eu não tiver tomada de energia nas celas, eu não vou carregar o aparelho. Já é uma alternativa. Então, esses novos presídios, já acontece isso, mas mesmo assim, a entrada de celulares, baterias, dentro dos presídios, ocorre diariamente, através das formas que eu citei para você, que constantemente as pessoas estão aí criando meios para levar celulares para dentro do presídio. Coronel, uma importante declaração do senhor aqui na entrevista foi assim: olha, o crime organizado está se assenhorando das relações com os bairros, agora eles já estão cobrando isso, cobrando aquilo, daqui a pouco eles vão dominar, etc. e tal. Isso é só um problema de segurança pública ou é um problema também de que a política social do Estado não está funcionando? Tero, quando a gente fala do avanço do crime organizado, são vários fatores, não é só segurança pública. Eu vou relembrar Rio de Janeiro, onde que tudo começou, quando essas pessoas que estavam presas lá em Bangu retornaram para os seus lares ali nas comunidades, começaram a perceber que o Estado não fornecia, por exemplo, a questão de saúde ali naquela comunidade. Eles começaram a fornecer remédios para aquelas pessoas. Eles começaram a perceber que a assistência social não estava chegando ali. Começaram a fornecer cesta básica. Então, um lugar que o Estado não ocupa o espaço, alguém vai ocupar. Aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, nós fizemos aquela retirada das invasões no Paralelos do Brasil 21. Contorno Leste, né? Exatamente, Contorno Leste. Nós temos vídeos, inclusive está disponível aí no YouTube, de festa do Dia das Crianças, onde alguém distribuiu ali centenas de bicicletas, centenas de brinquedos, cestas básicas, e não foi o Estado. Alguém distribuiu. Esse alguém que distribuiu, com total certeza, era alguém financiado pelo crime organizado, porque queriam aquelas pessoas ali naquela localidade, que estavam dando assistência social para aquelas pessoas, e obviamente tinha interesse no quê? No tráfico de droga, interesse naquela área toda. Então, nós temos que discutir o avanço do crime organizado no Estado, com políticas públicas e trazer outras instituições para essa discussão. Nós temos que ter humildade suficiente, dizendo que só polícia militar, só segurança pública não resolve. Nós temos que ter humildade de ouvir, por exemplo, especialistas dentro da própria instituição polícia militar, como pode combater o crime organizado, ouvir
por exemplo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, nós temos que trazer para esse campo didático de discussão. Não podemos ter ocorrer como está ocorrendo, onde vem programas como se fosse uma solução que vai resolver o problema do Estado e que não se ouviu nem sequer a Polícia Militar. Eu vou citar o próprio Tolerância Zero. Tolerância Zero, eu fui surpreendido com um convite onde eu, como comandante-geral da PM, não estava nem sabendo o que se tratava esse programa. Quando eu ouvi atentamente pela internet, porque não estava aqui, que eu via o lançamento, obviamente eu falava, se eu tivesse ouvido, eu tinha dado mais condições do senhor governador subsidiar para que seja um programa mais robusto. Ali carece de muitas melhorias, ali tem muitas carências. E o próprio desembargador Orlando Perry, lá na fala dele, foi bem claro. Aquele programa somente recriando ou dando procedimento, isso, aquilo, não vai ser suficiente para conter esse avanço do crime organizado no Estado. Qual é o sentimento do senhor nessa saída, coronel, com todo esse contexto que a gente abordou aqui? Né? Essas declarações do governador, a dificuldade que o senhor teve nesse processo de avançar com a melhoria salarial para os policiais, essa insinuação de que para combater com mais efetividade o crime organizado precisaria trocar o comando da PM? Olha, eu saio com... Eu falo que na Bíblia você não precisa jurar, né? Na Bíblia diz sim, sim, não, não. E homem tem que ter palavra, né? Eu saio com a consciência de dever cumprido. Eu, durante quase 3 anos, Michele, meu celular era 24 horas, eu atenção para o meu celular. Alguma mensagem, alguma ligação. E eu tinha pavor de alguma tragédia, algo assim, viesse aí a colocar nas minhas ombros a minha responsabilidade, a minha responsabilidade. Nós tivemos vários desafios. Eu quero trazer para vocês, olha, imagina o desafio do comandante-geral quando teve o resultado das eleições em 2022, que o presidente Lula ganhou as eleições no Brasil e que os manifestantes foram para as portas dos quartéis, foram para as rodovias, né, fechar as rodovias. Eu recebo, Antero, uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que a Polícia Militar, fosse a responsável de desobstruir as estradas federais. Estrada Federal é obrigação da PRF até hoje, né? A Polícia Federal. E nós tivemos que usar com muita estratégia, com muita sabedoria, trazer os policiais militares junto para a gente poder lidar com essas pessoas, ou a favor ou contra o governo eleito, porque, volto a dizer para vocês, nós temos que respeitar a opinião das pessoas. Eu sou um tipo de comandante que não é porque a pessoa pensa de um jeito e eu penso o contrário, que ele é meu inimigo, que eu vou tratá-lo a ferro e fogos, a porrada e cacetete. Não, tem diálogo. Então nós tivemos ali, desde o mês de outubro até a janeiro de 2023, dias tensos aqui no estado. Foram várias rodovias fechadas, várias cidades que fechadas, pessoas que queriam passar pela rodovia estadual ou federal e que estavam impedidas, e nós tínhamos que agir. O nosso efetivo era reduzido, com poucos homens, a Polícia Rodoviária Federal mais ainda. Cheguei ao absurdo de ter que ter policiais na porta da brigada aqui para garantir a segurança ali na brigada. Olha o absurdo, onde a Polícia Militar teve que fazer segurança ali na porta da brigada, sendo que a brigada é um quartel, né, quartel-general, que tem centenas de militares. Então, até nisso, nós tivemos essa preocupação. Atitudes do policial militar, como proceder. Então, nós tivemos esse problema seríssimo, nós tivemos que conduzir. Nós tivemos um problema lá em Confresa, onde todas as pessoas viram as imagens do poderio bélico daqueles bandidos, onde, graças a Deus, nenhum policial militar foi ferido. Se meu policial militar tivesse perdido a vida ali, a culpa era a responsabilidade toda do comandante-geral, que de repente no dia lá de Confresa eu tinha 2 PM de serviço. Tinha 2 PM de serviço, e lá dentro do quartel tinha um que estava de serviço, o outro foi lá fazer manutenção de arma. Mas, volto a dizer, graças a Deus conseguimos pelo menos mandar um pouco mais de policiais para Confresa. Foram 40 dias onde foi uma operação, Antero, integrada entre vários estados, PM do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, ainda recebi reforço de Minas. Imagina, 5 forças ali trabalhando numa localidade onde o comando não era um comando único,
tínhamos ali polícia civil, tínhamos ali polícia de outros estados, onde eu tinha uma preocupação enorme, porque eu tinha quase 100 homens lá. Imagina se eu tivesse ali policiais que fôssemos ali ceifado a vida. Graças a Deus não aconteceu. Então, eu saio com a consciência de dever cumprido e que eu fiz o meu melhor. E claro que tínhamos que fazer muito mais pela instituição. Tivemos problemas, mas alguns problemas que realmente não estavam sob meu alcance. Eu posso citar aqui, não tenho medo de repetir, a morte do Odenil, meu sargento Odenil, que esse bandido Rafael até hoje não foi pego, mas eu tenho certeza que um dia nós vamos conseguir, eu falo, as polícias vai conseguir colocar ele atrás da grade onde ele merece estar atrás da grade. O sargento estava trabalhando ali na UPA do Morada do Ouro, perdeu a vida, né, de forma covarde por um bandido. Então, eu deixo aqui dizendo para você com toda a propriedade, eu saí agora no dia 29, com a cabeça erguida, que eu tentei fazer o meu melhor para a minha instituição e para a sociedade mato-grossense. Coronel Alexandre Mendes, muito obrigado pela entrevista. Eu tenho certeza absoluta que o senhor inaugura um importantíssimo debate sobre a segurança pública de Mato Grosso. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Antero. Obrigado, Michele. Obrigado à Rádio Cultura de Cuiabá pela oportunidade e pela confiança de nos convidar nesta manhã.